Senhoras e senhores, boa noite. Meu caro presidente eleito, vereador Vilmar Rezende, na sua pessoa cumprimento toda a mesa diretora eleita e desejo a vocês e às senhoras vereadoras e senhores vereadores um profícuo mandato. Que as ações desse legislativo, todas elas, possam ser dirigidas ao bem da população de Uberlândia, principalmente as famílias e as pessoas menos favorecidas. Quero cumprimentar o vereador Hélio Ferraz Baiano e também saudar toda a mesa diretora que hoje encerra o seu mandato. Agradecendo também a mesa diretora e o presidente do meu primeiro ano de mandato, o Tenente Lúcio, que também tanto colaborou com a cidade de Uberlândia. Quero saudar os componentes da chapa que disputou esse pleito democrático. Vereador Vilmar Rezende, em 6 anos de mandato, nunca mandei a esta casa um projeto de interesse pessoal do cidadão Odelmo Leão ou do prefeito Odelmo Leão. Todos eles foram de interesse da sociedade uberlandense, principalmente das pessoas e as famílias menos favorecidas. E assim será no seu mandato. E eu espero que essa Casa Legislativa realmente esteja a favor do povo de Uberlândia. Só não enxerga aquele que não quer enxergar. Talvez esse seja o pior cego. E eu nunca neguei. Foi com o apoio do povo de Uberlândia e com o apoio desta casa que nós fizemos, nestes 6 anos de mandato, várias transformações na cidade de Uberlândia. Volto a insistir, só não enxerga aquele que não quer enxergar. E este é o pior cego. Portanto, eu entendo pessoalmente que esta casa deve estar honrada e envaidecida por tudo aquilo que aconteceu na cidade de Uberlândia. Porque o prefeito sozinho não faz nada. Vamos a alguns dados rápidos para me não delongar. Uma cidade que representou as Américas dos países emergentes, através da convocação da ONU, como uma cidade que cresce humanizada, uma cidade que cresce observando tudo aquilo que a sociedade pretende de um governo. Isto eu acho que muito honra os uberlandenses, os senhores vereadores e a senhora vereadora. E não foi um ato isolado do prefeito Odelmo Leão, volto a insistir. E para recordar, quando eu assumi a cidade de Uberlândia em 2005, basta ver o que tinha lá. O prefeito tinha em 2005 um orçamento de 490 milhões de reais. Hoje o orçamento da cidade é mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Eu pergunto, os senhores vereadores e a senhora vereadora participaram ou não desses momentos? Uma educação que nós recebemos que estava um caos. Só na educação infantil nós tínhamos 1.400 crianças. Hoje, através das parcerias, ultrapassa a 14 mil crianças. As escolas estaduais do ensino fundamental eram escolas que não se podia nem adentrar a elas, pelas suas precariedades. E eu pergunto, o ensino de Uberlândia hoje orgulha esta casa e o povo de Uberlândia ou não? Na área social, aliás, muitos gostam de pregar a área social no discurso.
as subvenções destinadas às entidades que promovem os atos sociais de Uberlândia era 14 milhões e 900. Os senhores aprovaram nesta casa agora uma subvenção que ultrapassa a 124 milhões de reais, inclusive o funcionamento do Hospital Municipal. Eu pergunto, são ações que enobrecem esta casa ou não? Eu acho que é da juventude sempre querer mais, mas não pode se negar o que foi feito. Aí é praticar um ato que não é correto. Casas populares. Todo mundo sabe, o último governo entregou 800 casas. Nós vamos entregar até o final de 2012, inclusive com o apoio desta casa, mais de 15 mil casas populares para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Eu pergunto, são ações que honram o legislativo ou não? E o crescimento econômico de Uberlândia? Hoje a segunda cidade maior do estado, a segunda maior do país. Providenciando as ações que tem que providenciar na área de abastecimento, na área de tratamento de esgoto, onde nós vamos entregar agora em janeiro, uma cidade preparada para 1 milhão de habitantes. Eu pergunto, são ações que honram esse legislativo ou não? E eu pergunto, senhor presidente, a esta casa, qual medida e qual lei dessa que foi aqui enviada que teve um qualquer senão ou qualquer distorção? Acho que nós fizemos nesse período, todos nós, um trabalho em prol da população de Uberlândia. E eu espero que esse trabalho dê continuidade. Volto a insistir, esse trabalho não é para o prefeito de Uberlândia, não. É para a população de Uberlândia. E acho que é o dever nosso, Poder Executivo, Poder Legislativo, respeitando as independências dos poderes, sempre trabalhar numa sintonia a favor do povo. Quero dizer que este governo deu mostras, e volto a insistir novamente, com a participação desta casa. Se o governo federal, numa das poucas cidades brasileiras, realizou o PAC, por quê? O Executivo e o Legislativo trabalharam conjuntamente, ou não? O Anel Viário Norte, mais de 1.100.000 metros de áreas desapropriadas, aprovado por esta casa. O viaduto do Roosevelt, Anselmo Alves dos Santos, o primeiro viaduto da 050 que interliga o Anel Viário Sul, só foi possível porque teve a participação do Poder Executivo, aprovado pela Câmara de Vereadores. A Avenida Minervina, aquela que inundava, por que ela existe hoje? Porque houve a participação da Prefeitura Municipal, apoiada pelo Poder Legislativo. Só ali foram mais de 45 milhões de reais investidos do Poder Público Municipal, dinheiro do povo de Uberlândia. E agora, senhor presidente, eu ouço, quando nós estamos fazendo uma ação, com o apoio desta Casa Legislativa, entregando à cidade de Uberlândia e ao povo de Uberlândia o melhor hospital público do Brasil, coisa que governos passaram por aí e não tiveram a coragem de fazer. Ações para denegrir, ações para atrapalhar. Eu pergunto, isto é estar a favor do povo? Me mostre uma saúde pública do Brasil, apesar das nossas dificuldades, que seja igual de Uberlândia. O Poder Executivo Municipal investiu aqui, obrigação do governo federal, mais de 80 milhões de reais para que o povo de Uberlândia pudesse ter UTIs
nos hospitais particulares e serem lá internados para não ficarem no meio da rua. Eu pergunto, isto é ação que dignifica ou não? Tem mais, senhor presidente? Acho que este momento começou-se uma campanha. E vou dizer, aqueles que entendem porque o prefeito Odelmo Leão, para honrar o seu mandato junto ao povo de Uberlândia, não concorreu a cargo eletivo em 2010 e encerra o seu mandato em 2012, ele não significa em perspectiva, enganam-se. Enganam-se. Porque já dizia um sábio político mineiro, política é igualzinho nuvem. Hoje ela está sobre a sua cabeça. Amanhã, quando você erguer, o céu pode estar estrelado. Vamos para a eleição municipal. E nela, o eleito, nós temos que buscar a melhor qualidade para o povo de Uberlândia, independentemente de partido político ou de vontade política. E este eleito está aí comprovado. O maior acesso que ele tem que ter, senhor presidente, é junto ao governo do estado de Minas Gerais. O resultado está aí. O resultado. Trato com o senhor governador de recursos de mais de 40 milhões de reais para infraestruturas de obras da cidade de Uberlândia. Não vamos confundir. Aqueles que pensam que o prefeito Odelmo Leão vai para casa em 2012, engana-se. Enganam-se. E quero dizer mais. Aqueles que pensam que a maré está muito boa, inclusive a classe política brasileira esqueceu desse último pleito, porque não teve coragem de assumir. Isso tudo que acontece hoje no nosso país é fruto de presidentes como Itamar Franco, que lançou o Plano Real e o governo que aí está votou contra. Depois veio Fernando Henrique Cardoso, que implementou as reformas políticas, estruturais, inclusive o PROER, para salvar o sistema financeiro e dar a estabilidade que aí tem hoje. Votaram contra. A Constituinte de 98, votaram contra. Mas hoje eles descobriram o Brasil. Mas se esqueceram de uma coisa: navegaram na maré boa e não fizeram as reformas que deveriam ter feitas. Previdência, política, fiscal, e aí se avizinha uma crise. Por isso que eu disse, já dizia Magalhães, política é igualzinho nuvem. Hoje ela pode estar aqui, amanhã ela não está mais. Vamos devagar, vamos usar o bom senso, vamos usar a cabeça. O que existe hoje poderá não existir em 2012. Olha as crises internacionais e que o Brasil não preparou. Olha o enxugamento agora do mercado financeiro em 61 bilhões de dólares. Olha o corte orçamentário que será hoje necessário ser feito de mais de 8 bilhões de reais. Olha as sinalizações da nossa economia decrescente para 2011. Na construção civil, senhor presidente, sinalizam 8. E eu pergunto, a turma que provocou isto, crédito consignado, crédito a longo meses de automóveis, de casa, e se vier a crise, que eu espero que não venha, eu espero que a sua presidente eleita vai tomar as medidas que não tomaram em 8 anos, que são medidas de enxugamento na máquina, de reformas, a reforma previdenciária, senhor presidente. Se nós colocarmos o servidor público
e colocarmos a iniciativa privada, são mais de 100 bilhões de reais o furo. Nós não podemos brincar. Nós temos que prestar bem atenção onde é que nós queremos pisar. E nós vamos, presidente, construir, espero eu, e peço a esta casa, até o final desse mandato, tudo aquilo que nós pudermos fazer, principalmente para as pessoas e as famílias que mais precisam. E, portanto, senhor presidente, não querendo mais me alongar, mas já me alonguei, a noite hoje é de festas, e o prefeito só tem uma coisa para dizer: obrigado, senhores vereadores e senhora vereadora. Obrigado, senhor presidente Tenente Lúcio. Obrigado por 2 vezes, senhor presidente Baiano. E Vilmar, pode ficar tranquilo. O prefeito de Uberlândia não mandará uma proposta para essa casa que não seja propostas que beneficiem o nosso povo. E para encerrar, desejo um Santo Natal a todos nós, um feliz 2011, e que Deus possa abençoar cada um de nós, para que realmente nós possamos regar a raiz do bambu que o nobre deputado falou, porque sem água ela também não vai. Muito obrigado.